Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques. A gente vai começar mais uma aula de resolução de prova discursiva. E na aula de hoje a gente tem um convidado especial, o professor Reinaldo, aqui analista lá do Banco Central. Ele vai vir comentar a questão, responder a questão, que é uma questão bem interessante. Então, obrigado por ter aceitado o convite aí, Reinaldo. Tá bem. Então, vamos nessa. Como é que vai ser dividida a aula? A gente vai fazer uma análise geral do enunciado. Depois, a gente vai montar o nosso rascunho eficiente, que é o nosso planejamento para poder responder à prova discursiva. E, por fim, a gente vai apresentar uma proposta de resolução. E nessa proposta de resolução, a gente vai acompanhar aqui, o Reinaldo vai trazer para a gente algumas informações a respeito do tema, né? Até para o dia da prova, se vier alguma coisa relacionada com o assunto, você tem mais base, mais argumento para poder utilizar na redação, beleza? Então vamos lá, qual era o tema da questão? Era uma questão no formato das questões da banca IADES, né? É um tema inédito, para ser respondido em um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas. Né? A estrutura da questão é aquela que a gente já conhece, é texto motivador, né? Composto nesse caso por dois textos motivadores. O primeiro texto, ele fala aqui sobre o sistema bancário, né? Fala sobre os bancos digitais, etc. E no segundo texto, né? que é retirado lá do site do Banco Central, de onde nosso amigo Reinaldo trabalha, ele fala sobre o modelo também de banco digital e, mais precisamente, sobre o Open Bank, ok? Seguindo, depois vem a segunda parte do enunciado, que é o comando da questão. O comando da questão, a banca pede para, considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, né, ele pede para poder redigir um texto dissertativo ou descritivo com o seguinte tema. E aí ele traz o tema aqui de forma expressa no enunciado. Tá? Normalmente a banca IADES, ela para a questão aqui. Né? Uhum. Então ela só traz o tema e aí o candidato tem que desenvolver com base apenas no tema. Porém, nesse caso, a banca ela foi além, né? Nesse exemplo a banca foi além e trouxe também os tópicos que devem ser abordados a respeito desse tema. Quando isso acontece, cabe ao candidato responder estritamente ao que foi solicitado aqui. Né? Como a banca trouxe o que ela quer que você apresente, não adianta você ficar criando informações, sendo que ela já definiu o que ela quer. Né? Agora, se não tivesse os tópicos, aí sim, aí você deveria desenvolver só com base no tema, beleza? Então, aqui a gente fez a análise do enunciado, tirou as informações mais importantes. Agora a gente tem que montar o nosso rascunho eficiente. O rascunho eficiente, ele é uma técnica para você poder organizar as informações mais importantes da sua redação para não esquecer de inseri-la no texto. Né? E essa técnica aqui também ela garante que você atenda a todos os critérios definidos no espelho de correção da banca, beleza? Então vamos lá, como é que é o rascunho eficiente? A gente traz aqui a estrutura argumentativa do texto, que é assunto, tema, tese, aí tem tópico 1, 2 e 3, e a gente também não pode esquecer da proposta de intervenção, que é o que vai dar nota lá no quesito elaboração crítica da banca IADES. O assunto a gente retirou lá do enunciado, é banco na era digital. E o tema também está expresso lá, o desafio para a implementação do Open Bank, ok? Com base nesse tema, a gente vai criar a tese. A tese é o quê? A nossa opinião a respeito desse tema. A tese, ela podem ser várias, cada um vai criar uma tese diferente. Nesse caso aqui, eu criei que o Open Bank é um passo necessário para os bancos, mas enfrentará muitos desafios para ser implementado. Então, é algo que vai trazer alguns benefícios, o Reinaldo vai falar sobre isso, né? Mas que também apresenta uma série de desafios. Né? Isso aqui é uma afirmação, por isso que ela tem o formato de uma tese, beleza? E os tópicos são aqueles pontos que foram apresentados lá no enunciado. Com base nessa estrutura, a gente já pode planejar como vai ser a distribuição de linhas para a nossa redação. Tá? Nesse caso aqui, como são 3 tópicos que a gente tem que responder, a gente vai fazer uma introdução com 3 linhas, uma conclusão com 3 a 4 linhas, pode ser um pouquinho maior do que a introdução, porque na conclusão que a gente vai inserir a proposta de intervenção, né? Mas é importante que os tópicos eles tenham mais ou menos a mesma quantidade de linhas. Por quê? Porque se você faz o primeiro tópico muito grande, mas
e o segundo tópico muito grande, não tem espaço para você responder o terceiro, né? E aí a banca vai falar que você não respondeu o terceiro, você perde 1/3 da nota. Então é ideal que você faça aí parágrafos mais ou menos com a mesma quantidade de linhas. Nesse caso vão ser de 7 a 8 linhas. Beleza? Com base nessas informações do rascunho eficiente, a gente já pode montar o nosso parágrafo de introdução, antes de analisar os tópicos, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar do assunto, do tema e da tese para montar a nossa introdução. Nesse caso, a proposta de resolução foi: os bancos estão se inovando e criando novas tecnologias para se enquadrar nas diretrizes da era digital. O que eu fiz? Eu fiz uma afirmação a respeito do assunto, que é banco na era digital. Então, você vê aqui que eu citei banco, eu citei aqui era digital. Uma dessas inovações é o Open Bank. Deixei de preto por quê? Porque faz referência justamente ao tema, né? E quando a banca vai avaliar a adequação ao tema, ela vai procurar essas referências já na sua introdução. Você coloca lá a palavrinha chave para ela te dar ponto em adequação ao tema. E aí eu venho, que surge como um passo necessário, mas que enfrentará muitos desafios para ser implementado. Isso aqui é o quê? É justamente a tese que a gente definiu. Veja que eu não precisei responder nada, eu só trouxe as informações que a gente extraiu do enunciado e a tese que a gente criou com base no tema. Beleza? Agora a gente vai falar sobre cada um dos tópicos. E o primeiro tópico é o tópico 1, que o Reinaldo vai ajudar a gente a responder, que é o conceito de Open Bank e a diferença para o sistema bancário atual. Então a banca ela traz duas perguntas. Primeiro, o conceito e depois a diferença para o sistema bancário atual. Então vamos lá, né, pessoal? Open Bank, né, é uma situação relacionada a bancos na área digital, né, algo que anda bem forte, não só da parte de bancos, né, mas como de outras ferramentas também, né? O que acontece? E o Open Bank é uma realidade que já está sendo discutida há mais tempo lá fora, né? E os países que já regulamentaram esse tipo de segmento bancário já o Banco Central viu essa necessidade de ter um tipo de regulamentação em Open Bank, né? Então, aproveita, inclusive, os problemas, né, de quem já está trabalhando com isso, né, para pegar essa informação, né? E aí o Banco Central emitiu, né, um comunicado que é o quê? Ele quer ouvir, né, o que a comunidade tem a dizer sobre o Open Bank, né? E para o quê? Para normatizar isso, né? Então aí ele dá alguns parâmetros, né, do que vai ser utilizado, está lá no comunicado do Banco Central. Mas o que acontece? Isso vem por quê? Porque o crescimento tecnológico, certo? Então hoje a gente está na era digital, e isso, como o nosso presidente do Banco Central disse, né? Isso é justamente no sentido de quê? De democratizar, digitalizar, desburocratizar e desmonetizar o sistema bancário, no caso, o nosso sistema bancário brasileiro, né? Seria aí o chamado 4D do sistema bancário, né? Isso para trazer o quê? A inclusão, né, das pessoas, a competitividade no sistema, a transparência, né, e uma educação financeira também, né? Então, o que acontece? Hoje, os dados bancários do cliente, do banco, é de quem? É do banco, certo? Hoje no Brasil tem cinco grandes bancos, certo? Um sistema altamente concentrado, sendo que dois bancos dele, um é um banco público, Caixa Econômica, e o outro é um banco de economia mista, mas que é controlado pelo governo, né? Que é o Banco do Brasil. Então tem uma concentração muito grande entre os bancos, né? O que acontece? Os dados bancários estão isolados dentro de cada banco, né? E um banco não consegue saber a informação bancária daquela pessoa, né, em outro banco, né, e aqueles dados bancários acabam sendo utilizados pelos bancos. E os bancos, hoje em dia, são muito grandes, então eles fazem todos os tipos de serviço, né? Então ele faz serviço, seguro de vida, seguro de casa, conta corrente, investimento, cartão de crédito, vai fazendo todos, né? E o que acontece? O que o Open Bank vem para trazer, né? É o que? Justamente permitir o compartilhamento das suas informações, né? Então a gente fala que é o que? O empoderamento do cliente. A sua informação que hoje é considerada como uma informação, um ativo do banco, ela passa a ser considerada um ativo seu, né? Mas um ponto muito importante deve ser colocado, que o quê? Esse compartilhamento das suas informações entre os diferentes bancos só vai ocorrer com a sua autorização, certo? Então, o cliente, no caso, tem que autorizar o compartilhamento das suas informações, certo? Aí, a sua informação vai ser compartilhada entre os diversos agentes financeiros, né? Isso justamente para trazer uma maior
competição. Então, o Open Bank é o quê? Justamente isso é o quê? A possibilidade de clientes, de bancos, né, permitir um compartilhamento de suas informações, né? E isso pode trazer diversos benefícios para o cliente, né? O foco aí é beneficiar o cliente, né? Legal. E tem que ser autorizadas pelo Banco Central, né? Os bancos, para funcionar, não pode no ser... caso, o banco no Brasil, né, a gente foi extinguido pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Legal. Então, com base nessas informações que o professor Reinaldo trouxe para a gente vai ter que estruturar o nosso parágrafo. De que forma que a gente estrutura o parágrafo de desenvolvimento? A gente vai dividir aqui em duas partes esse parágrafo. Que primeiro é o tópico frasal e o segundo é o nosso argumento principal. O tópico frasal ele vai fazer referência direto ao tópico que está lá no enunciado, né? Então, o tópico pedia o conceito de Open Bank e a diferença para o sistema bancário. Então, a gente já vai trazer aqui, ó. Open Bank é conceituado, tá vendo que utilizou a mesma palavra aqui, é conceituado como um modelo que parte do princípio de que os dados cadastrais e financeiros são de propriedade do usuário. Beleza, essa é a primeira informação. Mas eu tenho que complementar, né? Eu tenho que trazer algo a mais para poder reforçar esse meu tópico frasal, essa minha afirmação. Aí eu venho, com base nesse modelo, o usuário passaria a ter liberdade de dividi-los com outras instituições aprovadas pelo Banco Central. Foi justamente isso que o Reinaldo trouxe como conceito para a questão, né? Detalhe aqui, isso que está em roxo são justamente os conectivos, eles fazem um papel de ligar um período no outro, né? Com base nesse modelo. Que modelo? O modelo que a gente apresentou no período anterior. Então, sempre tem esse link com o período anterior. E aí, mas continua. Por quê? Porque ele não pediu só o conceito, ele pediu a diferença também para o sistema bancário atual. Então, eu tenho que fazer referência a isso. Essa inovação, né? Inovação, aí eu faço uma retomada da ideia total, porque o Open Bank é uma inovação. Se diferencia do sistema bancário atual, e eu coloquei de azul justamente para você ver que está relacionado aqui, pois busca implementar os baixos abertos para facilitar a vida dos usuários e aumentar a concorrência do mercado, enquanto no sistema bancário atual, os bancos detêm as informações como se fosse de propriedade dele. Então, meio que trouxe uma informação aqui, não muito desenvolvida, porque a gente não tem espaço para isso, são 3 tópicos, mas eu abordei tanto o conceito quanto a diferença para o sistema bancário atual. Beleza? Então, primeiro tópico resolvido. Vamos para o segundo. O segundo fala sobre os principais benefícios do Open Bank para o usuário. E aí, Reinaldo? Quais são os principais benefícios do Open Bank? Então, segundo o Banco Central, né, inclusive o pessoal lá de dentro coloca, né, tá essa discussão do Open Bank, né, a gente tem como principais benefícios, né, o aumento da competição, certo? Por quê? Como você reduz, né, o Open Bank, ele vai possibilitar que, principalmente essas fintechs que estão crescendo muito hoje, né, possa entrar também nesse segmento, né? Então, reduzir essa concentração que existe hoje, né? E também ele vem reduzir essa assimetria informacional, olha, o banco que você detém a conta tem informação muito grande sobre você, diferente de uma instituição que você não operou, né? Nunca operou. Então, ela não tem nenhuma informação sobre você. Então, justamente, o fato de você compartilhar essa informação entre as instituições, ela reduz essa assimetria informacional, né? Isso é um ponto. Então, aumenta, assim, a competição, certo? O segundo ponto está relacionado justamente com o aumento dessa inovação, com a possibilidade de mais da entrada de fintechs, né? E o incentivo ao desenvolvimento de novas propostas de valor. O que acontece hoje? Hoje os bancos oferecem todos os produtos em uma única plataforma. Com essa abertura, o que pode acontecer? Empresas entrarem desenvolvendo programas específicos para cada segmento. Então, por exemplo, vou desenvolver um programa específico, por exemplo, com um aplicativo que compara preço de moedas, né, e de cotações de dólar, um produto específico. Produto bem específico. Isso. Certo. E aí vai ter abertura justamente para quê? Para trazer novas propostas. Hoje você cria uma tecnologia específica para um segmento financeiro, né? Você se esbarra por quê? Porque você tem dificuldade de entrar muito grande, necessidade de capital, de controles internos e tal, e justamente a falta de informação, né? Então isso vai possibilitar então esse desenvolvimento de novas propostas aí.
Outro ponto, né, está relacionado com custo, redução de custos, né? Quando você tem a informação, maior quantidade de informações, né, você consegue reduzir o custo, né, e você também consegue o quê? Reduzir essa, a gente chama de desintermediação, né, da cadeia de valor, que é o quê? Hoje, toda a cadeia está dentro de uma instituição só, né? Então você vai pegar, vai ter instituição específica naquele tipo de segmento. Se ela é específica naquilo, né, ela tem ganho de eficiência. Se ela ganha eficiência, ela reduz o custo, certo? E aí, reduzindo o custo, para ela reduz o custo também para os clientes, né? Para a população de uma forma geral, né? E, por último ponto, aí, uma maior inclusão financeira, né? Por quê? Quando você tem mais produtos, mais ofertas de produtos, né? Você consegue criar produtos que são úteis, né, para aquela população que não está sendo bem atendido pelo sistema bancário comum, né? Sim. Então, a gente hoje tem aí, né, a população está muito acostumada, né, com aplicativos, né? Hoje tudo é aplicativo, né? Então, você consegue atender aquele nicho da população que hoje não é atendido pelo sistema bancário comum, né? Então, é um e as pessoas que não têm acesso à tecnologia, como é que ficariam nesse caso? Então, aí esse aí entra um caso, né, que é uma dificuldade relacionada ao Open Bank, né? Porque ao mesmo tempo que ele abre essa possibilidade, né, esse segmento da população, né, que hoje é mal servido, mas que tem acesso, tem facilidade com a tecnologia, né? Ao mesmo tempo tem que tomar um cuidado para quê? Para ele também não ser uma dificuldade aí para o Open Bank, né? Por quê? Aquelas pessoas que a gente sabe que o Brasil é um país continental, né? Então a gente sabe que a qualidade da tecnologia, né? Vamos dizer, da internet, não né? chega igual a todos, né? E a gente sabe também que a gente tem uma população, alguns membros da população que não tem uma familiaridade maior com essa tecnologia, principalmente as pessoas mais idosas e tal, às vezes tem uma dificuldade maior de mexer com esse tipo de tecnologia, né? Nesse caso, então, traria ia afastar essas pessoas do sistema bancário, né? Nesse caso, seriam excluídas desse acesso. É um ponto a ser pensado, é um ponto que o Banco Central pensa, né? Quanto na hora de desenvolver a regulamentação sobre esse sistema, porque é um ponto de alerta aí, né? Então, só para recapitular, aumento da competição, aumento da inovação, redução dos custos de transação e maior inclusão financeira. Isso. E, em contrapartida, também a possibilidade de exclusão, né, financeira das pessoas que não teriam acesso aí, nesse caso, à tecnologia. É um dos pontos também. Beleza, então vamos lá. Então, quais são os principais benefícios do Open Bank? Ao contrário do sistema bancário atual, o Open Bank confere ao usuário acesso a diversos benefícios. Veja que aqui o meu tópico frasal ele já faz referência direta ao tópico que foi pedido. Então, pediu os principais benefícios, já citei os benefícios aqui. Os principais seriam a abertura dos dados, né, a portabilidade de contas e a desburocratização em operações como contratação de empréstimos e financiamentos, já que dados estariam disponíveis para consulta, inspirando mais confiança. Outras facilidades são a redução dos custos de transação, graças à desintermediação da cadeia de valor, e uma maior inclusão financeira, decorrente do aumento da oferta de produtos financeiros a segmentos da população mal servidos. Né? Então, aqui é o meu argumento principal, que é justamente as informações que a gente extraiu da análise que o professor Reinaldo fez aqui para a gente. Né? Lembrando que esses termos em roxo servem para poder também organizar, né, e conectar os períodos. Veja que eles estão aqui sempre depois de um ponto final, né, e sempre no início do parágrafo, para poder fazer a conexão com o parágrafo anterior. Para que isso? Para ganhar ponto em coesão e coerência, que é o outro critério de avaliação da banca IADES. Beleza? Um ponto aí que só acrescentando, que você colocou, a portabilidade das contas, é também a possibilidade de você, em um único aplicativo, conseguir operar diversas contas em diversos bancos, imagina. E você pode pegar um serviço em cada banco, né? Isso, serviço em cada banco, então você vai fazer a transferência, aí vem um parte do dinheiro vem de um banco ou do outro, você não ficar transferindo os valores entre os bancos, entendeu? Então, imaginar abrir o mesmo sistema para mais tecnologia, para mais desenvolvimento, né? E sempre com foco do quê? Facilitar a vida do cliente, né? Mas sempre com segurança, né? Tanto para o cliente como para o sistema financeiro. Esse justamente é o próximo ponto aqui, né? Que é o tópico 3. Então, relacione pelo menos 2 desafios
para a difusão do Open Bank. São 2 desafios, eu optei por colocar 4, mas ainda tem mais desafios ainda, né? Só porque... É bom, quanto mais informação, melhor, isso, né? O importante é lembrar da informação no dia e colocar ela lá, né? Preencher as 30 linhas lá da discursiva, né? Inclusive, uma dica que fica em questões que pedem um quantitativo, né? Sempre que possível, coloque um pouco mais, né? Porque se você pede 2, você coloca 2 e erra 1, você perde nota. Agora, se você coloca 3 e erra 1, você ainda atendeu o que a banca pediu, então você não perde ponto. Né? Além do caso, e às vezes você está achando que está colocando 2 pontos, mas eles são... São o mesmo, né? São considerados como... O avaliador entende que são complementares, assim, que são... É o mesmo, seria o mesmo, ele fala, não, aqui na verdade é só 1, e aí você coloca... Né? Lógico que dá espaço, né? Sim. Então, o primeiro ponto é, então, os riscos potenciais aí, né, que acabam sendo desafios para a implementação do sistema do Open Bank, tá ligado primeiro à segurança dos dados, né? Primeiro, né, como eu sempre falei, né, o cliente ele tem que autorizar a disponibilização dos dados dele, certo? Não vai ser disponibilizado de forma aleatória, não, você tem que ir lá e autorizar a sua disponibilização. Só que isso pode gerar o quê? A vazamento, por exemplo, maior exposição a vazamento e ataques de dados, né? Hoje os bancos já sofrem com isso, né? De vazamento de dados, né? A gente vê aí, inclusive, em relação a outros tipos de aplicativo, né? Mas tem esse lado, algo a se pensar, né? Pode trazer dificuldade, como tornar a segurança dos dados, né? E das transações, né? E dado também justamente a esse maior fluxo de dados financeiros, né? E transações entre as instituições, né? Segundo ponto, né? Relacionado à parte jurídica, né? O aumento do processo, né? De processos judiciais, né? Devido à falta de clareza de responsabilidades pelos clientes. É o quê? Os clientes não entender qual que é a responsabilidade que cada instituição tem, né? E aí ele achar que quem tinha responsabilidade sobre aquele ponto era determinada instituição e aí ajuizar, só que não era aquela instituição, só que ela acha que era e ele vai lá e ajuizar ações contra aquela instituição, né? Então, está algo ligado até à educação financeira, o que as pessoas conhecerem as regras, né? De quem é responsável sobre o quê, né? Uma leitura mais... próximo ali, né, de quem é responsável sobre o que ali naquela situação. Sim, até né? ficar claro isso aí, porque é uma mudança muito grande, então, vai trazer alguns problemas aí, então é um desafio também. Isso. Outro é o risco sistêmico, né, que a gente fala o risco do sistema, né, por quê? Porque vai ter entrada de novos players, né, que a gente fala aí as fintechs, né, e outros, né, que podem surgir, né, combinado também com a queda de rentabilidade dos incumbentes que pode gerar riscos sistêmicos, né, o quê? Tem uma competitividade muito grande, né, que pode levar a algum tipo de problema no sistema, né? Então, é uma coisa que também o Banco Central tem que estar avaliando, né, em relação à produção da norma, né, mas são problemas que são desafios aí, né, para a implementação do Open Bank no Brasil, né? E, por fim, aí está relacionado, como a gente falou, né, a explosão financeira. A explosão financeira é o quê? Justamente... uma dificuldade, às vezes, que as pessoas têm para migrar para soluções digitais. Então, assim, aí acontece, todo segmento migra para uma era digital e aí pode ocorrer a exclusão financeira daqueles membros que têm dificuldade em entrar para a era digital, né? Hoje a gente pensa isso, né? A gente pensa assim, como que alguém ainda vai ao banco, né, pagar uma conta, por exemplo, né? Mas você chega na agência, tem diversas pessoas lá pagando conta, né? Chega no caixa eletrônico, às vezes até na boca do caixa, né? Então a gente vê que, principalmente no caso da população brasileira que carece aí de mais educação financeira, inclusive o Banco Central tem um departamento só para a parte de educação financeira, é justamente isso. Tem uma exclusão financeira daqueles agentes que não conseguem, que não estão acostumados com essa questão tecnológica, né? E pode não conseguir utilizar o recurso. Isso, além da questão continental do nosso país, que nem sempre, né, em todos os lugares, a gente tem acesso à tecnologia da mesma forma. Até a própria internet em si, né? Que vai depender muito de internet nesse caso aqui. Isso, né? Certo. Então, com base nas informações que o Reinaldo trouxe, a gente vai montar, então, o parágrafo de desenvolvimento respondendo ao tópico 3. A gente vai utilizar novamente a mesma estrutura, ó. Tópico frasal, e aqui depois o argumento principal. Tópico frasal, novamente fazendo referência ao tópico. Os bancos enfrentarão alguns desafios para difundir o Open Bank no Brasil. Enfrentarão o quê? Alguns desafios, não é isso que ele está pedindo? Para difundir o Open Bank,
desafios para difundir o Open Banking. Eu te dei as mesmas palavrinhas. Para quê? Porque quando o examinador está lendo a minha redação, ele já sabe, aqui nesse parágrafo está a resposta ao tópico 3. Então você está facilitando a vida de quem está corrigindo sua prova. E ele vai te recompensar depois com uma nota melhor nesse quesito, se Deus quiser. E outro detalhe importante aqui, apesar da quantidade de benefícios, tá? Eu botei em roxo por quê? Porque eu estou fazendo referência aos benefícios do Open Banking que eu listei lá no parágrafo anterior, então é para poder linkar os dois parágrafos. Isso aqui é ponto também em coesão, beleza? E novamente aqui para coesão, um dos obstáculos, já que eu citei desafios, eu vou citar aqui o primeiro obstáculo, que é sinônimo de desafio nesse caso. Como o Reinaldo falou, a segurança dos dados e das transações, uma vez que devido ao maior fluxo de dados e transações entre as instituições, haverá uma maior exposição para vazamento de informações e ataque de hackers. Ok? Então, veja que aqui eu trago as informações que o Reinaldo trouxe lá, mas em forma de um texto. E depois eu continuo, quebro para não ficar um período muito grande. Há também o risco de exclusão financeira de uma parcela da sociedade, causada pela migração mais acentuada para soluções digitais que ainda não estão acessíveis a toda a população. Então eu trouxe o segundo. Nesse caso eu trouxe dois, desenvolvi cada um dos dois para mostrar que são desafios diferentes, mas desenvolvi para poder responder a questão. Poderia ter feito de outra forma, poderia ter enumerado vários, né? São desafios, e eu vou citando vários também, seria outra forma de estruturar o parágrafo utilizando o parágrafo de enumeração, né? O estilo de parágrafo de enumeração, que também é muito interessante em provas de concurso. Um detalhe aqui importante que a gente veio utilizando, mas eu não destaquei, é sempre que a gente for citar um termo que é estrangeiro, ou seja, que não está escrito em língua portuguesa, ele deve vir sempre com aspas, tá? Não esqueça essas aspas, porque o examinador ele fica já de olho aqui, não tem aspas, ele já vai descontar ponto de ortografia, né? Então, fica ligado aí, é um detalhezinho que vai acabar fazendo você ganhar alguns pontos, tá? Então, a gente finalizou a resposta aos 3 tópicos, agora a gente vai para o parágrafo de conclusão. Para responder o parágrafo de conclusão, a gente vai utilizar a tese e a proposta de intervenção. A proposta de intervenção a gente vai construir aqui. Por quê? Porque a gente já sabe quais são os desafios, quais são os problemas, então a gente vai criar propostas de intervenção com base nisso. Nesse caso aqui, a gente criou, eu e o Reinaldo aqui, a gente sentou e criou 3 propostas de intervenção. A primeira é, os usuários devem se conscientizar sobre o uso e os riscos envolvidos. É importante que os usuários tenham consciência disso até para poder facilitar a implementação em si e evitar vazamento de informações e etc. O Estado, aí é uma segunda figura. Então aqui primeiro o usuário, aqui depois o Estado deve criar regulamentações para a fiscalização dos serviços prestados pelos bancos. Então nesse caso o Banco Central tem um aspecto fundamental, então é o que ele está fazendo, criando regulamentações. E os próprios bancos, tá? Aqui está escrito errado, eu perderia ponto de ortografia aqui, hein? E os bancos desenvolver ferramentas de segurança dos dados. Então, também é um papel do banco para poder evitar, novamente, o problema que a gente trouxe lá no parágrafo de desenvolvimento. Então, a gente listou 3 propostas de intervenção. Você podia listar 1, 2, depende do espaço que você tem ali para responder. A gente listou 3 para poder trazer quanto mais, nesse caso, quanto mais, melhor. Ok? E como que a gente utiliza isso no nosso parágrafo? Vamos lá, parágrafo de conclusão. Assim, que é o quê? Que é uma conjunção conclusiva, trago aqui uma conjunção conclusiva para poder iniciar meu parágrafo de conclusão e retomo primeiro a minha tese. Apesar de ser o próximo passo da era digital e trazer grandes vantagens ao consumidor, alguns desafios para a implementação do Open Banking devem ser superados. Só que dessa vez eu trouxe eu mudei um pouquinho a tese, mas é bem sutil a mudança. Eu trouxe praticamente as mesmas palavras. Eu só mudei um pouquinho para não ficar idêntico ao período que está lá na introdução. E aí depois eu quebro e venho com as propostas. Para isso, aí eu trago as propostas de intervenção. Os usuários devem se conscientizar sobre o uso e os riscos envolvidos. O Estado criar regulamentações para a fiscalização do serviço prestado. E os bancos desenvolverem ferramentas para garantir a segurança dos dados. Trouxe as 3 propostas de intervenção, finalizei nota máxima em elaboração crítica aqui, porque eu trouxe as propostas de intervenção e retomei a minha tese.
E fim da conclusão, e fim do nosso texto, né? Você pode entregar e garantir aí uma boa nota na sua prova discursiva. Se tiver ficado com alguma dúvida, pode encaminhar um e-mail para mim aí, direto no brunomax@vocêconquistado.com.br ou direto no Instagram, né? E mais detalhes aí sobre o nosso treinamento com base no... pode acessar lá o Você Concursado, tá? Reinaldo, muito obrigado por Obrigado aí. aí. Quer dar uma motivação aí para quem está estudando? Então, primeiro, né, quem tiver mais dúvidas sobre o Open Bank, tem um artigo meu lá no nosso blog, que fala sobre o Open Bank. Muito bom artigo. Né, inclusive, link alguns vídeos do Banco Central, né, sobre o tema, né? E fala pro pessoal aí para planejar certinho na hora da prova, né, para ter tempo certinho para responder a discursiva. E boa sorte lá na prova. Respire fundo, chegar no dia da prova, fique tranquilo, fique calmo. O que você tinha para fazer já foi feito. E agora é só ter tranquilidade para responder as questões lá no dia e boa sorte. Vai dar certo. Forte abraço, bons estudos. Tchau, tchau.